Paulo, essa é uma situação também que foi levantada, começou com alguns deputados até aqui de São Paulo, né, Sim. ao visitarem unidades, né, o próprio hospital de campanha do AMB, uma grande estrutura que foi montada, né, para o tratamento de doentes com o coronavírus. Houve, inclusive no meu programa da madrugada aqui na Jovem Pan, um ouvinte que falou de uma situação onde deputados ou vereadores haviam sido barrados ou no Ceará ou no Rio Grande do Norte, eu não me lembro. E aí essa fala para que as pessoas possam verificar o que está acontecendo nesses hospitais. Parece um cabo de guerra político em relação à pandemia e é uma atitude que acaba sendo muito complicada para você entrar no hospital e simplesmente sair filmando o que acontece por lá. Acho que não é o caminho, né? Olha, Fernando, eu queria fazer 3 pontuações sobre esse assunto, né? O primeiro é o seguinte, o PGR Augusto Aras está cumprindo o seu papel de Procurador-Geral da República, na minha avaliação, instituindo exatamente isso. Não é qualquer cidadão, nem é função de cidadão sair invadindo o hospital para verificar se tem leito, se não tem leito. O Brasil precisa ter ordem. Senão, isso aqui vai virar o país da zona pronta, né? Já é mais ou menos, mas nós não podemos configurar isso formalmente dessa maneira. Então, eu acho que o Augusto Aras está agindo dessa maneira. A fala do presidente Jair Bolsonaro foi uma fala infeliz, absolutamente desnecessária, não precisava ter falado isso. Agora, é importante, da mesma maneira que a gente enxerga essa fala como uma fala infeliz, não fechar os olhos para o que está acontecendo no país em relação a esse combate, né, à corrupção, essas investigações todas envolvendo o famoso Covidão, né? Fernando, eu analisei aqui, se nós formos analisar todos os valores dos contratos que estão sendo investigados no Brasil, tanto pela Polícia Federal quanto pela Polícia Civil, quanto pelos MPs dos estados, nós vamos ter uma somatória de 1,48 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais estão sendo investigados no Brasil por superfaturamento, por má gestão administrativa, enfim, por roubo, né? Vamos usar o português claro, estão sendo investigados. Ainda há necessidade de comprovação disso, mas a gente já viu vários casos totalmente suspeitos da questão da compra de respiradores, seja no Amazonas, em São Paulo, no próprio Rio de Janeiro, onde nós tivemos uma operação da Polícia Federal. Mas eu quero pontuar aqui ao ouvinte e telespectador da PAN a dimensão que é isso. Se a gente for analisar, por exemplo, a máfia dos sanguessugas, que superfaturou a compra de ambulâncias, lembra disso? Em 2006. Nós estamos falando de uma máfia que desviou um valor de 110 milhões de reais. Isso é 13 vezes menos do que o Covidão. Se a gente for analisar o mensalão que é aquele esquema que comprou, né, os deputados, utilizou propina exatamente para mudar o voto dos deputados a favor dos governos do PT, nós tínhamos um esquema que foi revelado em 173 milhões de reais. O Covidão, né, o famoso Covidão, né, que está investigando esses atos ilícitos praticados por governadores e autoridades públicas no Brasil, envolve 1,5 bilhão de reais. Fernando, se utilizaram da pandemia, infelizmente, e se utilizaram do caos para praticar corrupção no país. É lamentável.